Irmão, vocês podem se colocar em pé, por favor? Vamos tirar um período de oração, apresentar esse culto ao Senhor, porque é Ele que trouxe cada um até aqui, foi Ele que tocou no seu coração, foi Ele que preparou esse momento para nós estarmos reunidos. Então vamos apresentar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, te agradeço por esse privilégio de estar reunido aqui com os meus irmãos. Sei que será um tempo poderoso. Estou aqui, Pai, para cumprir exatamente tudo o que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que não tem nada a ver comigo, cabe a mim apenas ser obediente e ministrar tudo o que o Senhor compartilhou comigo através da sua palavra. E sabemos, meu Pai, que é um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, e sabemos que assim será, porque o maior interessado que nós cresçamos é o Senhor, que prepara cada ambiente para que nós sejamos alimentados pela sua palavra, para que haja um crescimento. Nós sabemos que tendo um espírito bem alimentado, nós podemos avançar com ousadia e desfrutar de tudo que o Senhor já deixou preparado para nós. Sabemos que foi pago um alto preço na cruz, para que nós possamos usufruir de tudo que o Senhor já deixou preparado. Eu declaro na vida dos meus irmãos um novo tempo, uma nova fase, um tempo de crescimento, um tempo de aceleração, e eu sei que assim será. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a compartilhar com cada um de nós, que a sua palavra possa encontrar o nosso coração sedento, o nosso coração sensível para receber as suas instruções. Eu sei que será um tempo poderoso, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmãos. Louvor, obrigado. Irmãos, antes de entrar propriamente na ministração, eu preciso compartilhar algo com vocês que eu tenho vivido, né? Eu me propus a, todo dia pela manhã, tirar um tempo de examinar as Escrituras, meditar. Era algo que eu fazia, mas não de uma forma, todos os dias, de uma forma contínua. E o Espírito Santo colocou no meu coração uma sede tamanha, exatamente para ter um coração bem alimentado pelas Escrituras, para que no momento onde nós fomos convocados a estar ministrando a palavra, nós sabemos exatamente que não tem nada a ver conosco, que tem a ver com o Senhor. E hoje pela manhã, eu tirei meu tempo, eu estava lendo Isaías 54, onde fala para largar as estacas e as tendas, e depois Isaías 55, onde fala sobre a chuva, a neve e a chuva que vem regar a semente, dá semente ao que semeia e pão para alimento. E pensando também em Eclesiastes 3, onde fala que há tempo para todas as coisas. E quando eu terminei esse meu período de leitura da palavra, de oração, eu abri o WhatsApp e tinha uma mensagem do pastor, para que eu ministrasse a palavra. E nesse momento, confesso, que deu um grande frio nas pernas e na barriga. Deu um grande frio. Coisas que eu posso confessar a vocês, que nas outras vezes que eu fui convocado a ministrar, não foi desse jeito. Então o que eu entendi, é o Espírito Santo falando assim, esteja sempre pronto, não negligencie o que eu tenho falado para você fazer. E às vezes a obediência nos priva de certos erros, de certas atitudes que possa vir a acontecer, porque nós vamos estar com o nosso espírito bem alimentado. Enfim, aí eu fui, compartilhei com eles e falei assim, nossa, o pastor mandou uma mensagem para eu ministrar. Ok, e nisso, Satanás, irmãos, ele vai sempre tentar levantar situações para nos paralisar, sempre, pode ter certeza, quando você estiver se alimentando da palavra, agarrando a palavra, vão levantar situações que vão querer te bloquear de alguma forma, pode ter certeza do que eu estou falando. Pois bem, eu todo dia pela manhã, eu tenho uma rotina, né? Isso aqui vai um conselho para os varões, só um minuto. O que é a rotina? Como eu falo, eu tiro esse meu período de oração, né, de meditação, e eu vou treinar. Porém, hoje foi diferente. Hoje eu não fui treinar. Por quê? Eu preciso fazer um exame, que é o PSA, né? E falo para os varões aqui, que tem essa resistência de ir no médico, vai no médico, que é melhor prevenir do que depois passar por algumas situações bem constrangedoras e ruins, né? Enfim, aí eu não fui treinar,
e eu vou levar o Arthur para a escola. E hoje o Arthur estava no sofá, meio que manhoso, para lá e para cá, e eu e a Elisângela sabe que esse período de ele estudar de manhã, ele é meio resistente, então eu entendi que era uma manha. Mas quando nós saímos para chegar até o carro, ele estava com os olhos cheios de lágrimas, e eu não entendi aquilo, e aquilo me incomodou. E eu entrou no carro e falei, Arthur, o que você tem? Não tenho nada, pai. Arthur, o que você tem? Não, pai, não tenho nada. Arthur, o que você tem? Não tenho nada. Chegou na porta da escola, mais uma vez eu perguntei, Arthur, o que você tem? Eu não tenho nada. Enfim, eu sabia que tinha algo que não estava bem ali. Tanto que depois chamaram a Elisângela na escola, e a Elisângela foi lá buscar ele. Ele estava com febre lá, 37, 38 graus. Então, o que acontece? É uma situação que apenas por eu receber uma convocação, já começa algumas coisas a tentar nos desequilibrar, nos desestabilizar. Por quê? E pegando essa situação do Arthur, específico, quantas vezes será que o Senhor tem perguntado para você, o que você está passando? E Ele pergunta, o que você está passando? O que você está passando? E às vezes, nós não chegamos ao Senhor, orar e apresentar exatamente o que nós estamos passando. Nós tentamos a todo momento ser resistente, ao invés de deixar o Senhor trabalhar no nosso coração, e nos fortalecer através da palavra. Enfim, eu fui trabalhar, e não tenho, você tomou a nossa vez aqui no louvor, eu não vou cantar, tá? Por misericórdia, não vou cantar, enfim. Eu estava escutando um louvor lá do Voz da Verdade, de anos lá, que fala do ferrolho lá, tal, enfim, e eu comecei a chorar dentro do carro. E ultimamente eu confesso que eu estou bem chorão. Eu acho que assim, é um choro de tamanha sede do Senhor, Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso exatamente mergulhar no que o Senhor tem para a minha vida, para que vidas venham ser alcançadas através do que o Senhor tem para me usar para que as pessoas venham. Por quê? O que acontece? Lá no começo eu falava, Senhor, eis-me aqui, use-me conforme a tua vontade, e eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Lógico que a palavra nos diz que nós devemos buscar o pleno conhecimento, mas eu não tinha. Então o que acontece? Eu cheguei no trabalho e algumas situações lá diversas, pressão para cá, pressão para lá, entendendo que algumas pessoas deveriam ter certa responsabilidade para resolver algumas coisas, e às vezes as pessoas são negligentes. Isso é o mundo que nós vivemos, isso não quer dizer que é exclusivamente onde eu trabalho, o mundo é assim. Muitas pessoas não assumem tal responsabilidade e ficam terceirizando, e às vezes nós, povo de Deus, parece que estamos taxados como bobo, deixa porque o cristão lá ele vai resolver, e nessa parte nós temos que ser ousados e saber o que a palavra diz, e nos posicionar de acordo com o que a palavra diz. Mas enfim, estava acontecendo algumas coisas lá, e eu lembrei o que o pai do Narcisão às vezes fala para mim. Ele fala o jeitão dele assim bacana, e ele fala assim, ó o Pedro aí. E até então eu tenho estudado um pouco sobre Pedro, e às vezes a gente vê várias ministrações falando sobre Pedro, né? Ele cortou a orelha, foi ele que negou Jesus, foi ele que saiu do barco, mas também foi ele que orou para o coxo andou, foi ele que ministrou e várias pessoas aceitou a Cristo. Então tem várias situações. Então a gente tem que olhar um todo, né? E por que eu estou falando sobre eu ser Pedro? Porque Pedro também, às vezes, se a gente trazer para o dia atual, ele poderia ter sido considerado como uma pessoa bipolar. Uma hora ele estava legal, e outra hora ele estava meio que zangadão. Então, algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, como várias vezes é ministrado aqui, nós temos que tomar cuidado com o quê? Com as nossas emoções. Se nós não tomarmos cuidado com as nossas emoções, nós podemos deixar sair coisas da nossa boca completamente desalinhado com o que está com as Escrituras. Então, nós temos que tomar todo o cuidado, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a palavra é bonita, mas a pergunta é, o quanto que eu tenho praticado e o quanto que eu tenho me debruçado em realmente estudar? Eu não sou mestre, nós temos um mestre, o Fabiano fez um culto aqui no domingo, sensacional, quem não teve a oportunidade, assista lá que, meu pai amado. Então, cada um de nós temos um chamado, e a igreja precisa o quê? Ser alimentada de acordo com o chamado específico de cada um, porque a igreja precisa ser edificada. Porque então, cada um vai ter o seu jeito, ninguém está aqui para imitar ninguém, nós estamos aqui para ser direcionado pelo que o Espírito Santo tem para nos compartilhar hoje. E o que o pastor Natanael ultimamente tem falado, e eu creio que vocês têm percebido isso, é assim, o que acontece? Às vezes, não é fácil ouvir certas coisas, mas muito menos falar. E eu preciso falar. Se o Espírito Santo me deu essa direção, eu preciso falar. Eu preciso ser obediente. Porque senão depois quem presta conta sou eu.
Lógico que nós precisamos ter o entendimento e o discernimento também, para aqueles que ainda não leram, o pastor falou em relação nós temos Provérbios, mas um dos primeiros livros que eu li, ou acho que foi até o primeiro, foi Em Busca de Timóteo, que fala lá em relação das pessoas que são convocadas ou convidadas para ministrar, sabendo que essas pessoas não são o pastor da igreja. O pastor foi levantado, o pastor Natanael, e ele, direcionado pelo Espírito Santo, ele convoca algumas pessoas pela direção do Espírito, sabendo que a igreja precisa ser alimentada para ministrar a palavra. Tanto que quando eu recebi a convocação hoje, eu falei para o pastor, pastor, qual é a direção? E ele falou para mim assim, seja inspirado. E aí o que acontece? Eu tinha essa palavra no meu coração que eu estava meditando pela manhã, Isaías 54, Isaías 55 e Eclesiastes. E eu cheguei no trabalho, essa situação de Pedro, eu falei, pai, eu preciso tirar um tempo para entender o que o Senhor tem para compartilhar com meus irmãos hoje. O que o Senhor quer me usar para eu compartilhar. E o que o Espírito Santo falou no meu coração. Nós estamos no tempo de crescimento, correto? O que ele falou no meu coração assim, ó. Tempo de crescer em ousadia. Tempo de crescer em ousadia. E diz assim, ó. Ousadia é ter o coração para agir. Muita gente não faz a vontade de Deus porque tem medo do que pode acontecer. Mas Deus nos deu o Espírito, não nos deu o espírito de covardia. Em Jesus encontramos a ousadia para obedecer a Deus e testemunhar o seu amor, mesmo em situações difíceis. Então o que acontece? Talvez nós estamos em uma situação tão difícil, tão apertada, e isso você pode olhar para qualquer área da sua vida, que às vezes a gente não tem ousadia de exatamente fazer uma oração alicerçada na palavra. Às vezes parece que são algumas orações num desespero, buscando um socorro sem sequer, de repente, estar se baseando nas Escrituras para saber o tipo de oração necessária em certas ocasiões. Então, quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, ele me fez lembrar exatamente no tempo que nós estamos, que está aqui atrás de mim, o tempo de crescimento. Eu vou falar uma parte aqui da biologia, se tiver errado o Narciso me corrija, e está tudo certo em relação a isso. Eu pensando nesse tempo de crescer ousadamente, eu fiquei pensando exatamente no processo da borboleta. Então, o processo da borboleta diz o seguinte, né? Ocorre em 4 fases: o ovo, a larva, a pulpa e o estado adulto. Ok? Amém. Estudei direitinho, tá vendo? O porquê que eu estou falando disso? Porque se nós olharmos aqui e pensarmos também na borboleta, quando chega no estágio ali da pulpa, que depois vai entrar para o estágio, imagina o seguinte, você está passando uma situação, entenda, essa situação não estou falando de enfermidade, porque não é o Senhor que coloca enfermidade para depois Ele nos tratar em relação a isso, não tem nada a ver. Mas eu digo em relação a comportamento e a parte emocional, que você que vai precisar se dedicar, em relação a algumas coisas de acordo com as Escrituras. Mas se nós levarmos para uma parte financeira, como o pastor citou aqui, agora falando sobre dízimos e oferta, o que acontece? Se você estiver passando por um período na sua vida, imagina a borboleta lá, ela está dentro lá do casulo, aí você chega lá e rasga o casulo para ela sair. O que vai acontecer? Ela não vai ter fortalecido as asas o suficiente para ela voar. Então, alguns processos que você está passando, é você que tem que passar e o Senhor não vai te tirar. Você vai precisar passar por esse processo. Agora, como que você vai se manter forte? Através das Escrituras. O que as Escrituras têm compartilhado ao seu coração. Por quê? O Senhor não vai queimar etapas, Ele sabe exatamente o seu amanhã. Você não sabe, mas Ele sabe. Como o pastor falou sobre a moça lá da Loto Fácil. E talvez alguns de nós aqui, se nós resolvermos algumas situações nossas, nós podemos nos perder. E talvez algumas situações levem um pouco mais de tempo, exatamente para nós estarmos aqui se alimentando das Escrituras. Porque é ela que transforma o nosso coração, é ela que nos capacita. Agora, se nós entendermos assim, e alguns aqui podem ter uma situação, de repente, financeira desafiadora, né? O Senhor ele é rápido para resolver. Aí você pode falar assim, nossa irmão, mas já estou passando por isso tanto tempo. A pergunta é, o quanto que você tem pedido a sabedoria para o Senhor para você ajustar essa situação? E talvez a gente não pede a sabedoria. A gente, está certo, nós dizimamos e ofertamos. E a outra parte que é buscar a sabedoria do Senhor com o que fica nas nossas mãos. Para entender exatamente o tempo. De você, em algumas situações, quando a gente olha no nosso dia a dia, que o não tem que ser não e o sim tem que ser sim. Não é você, de repente, saber que a situação que é não e você falar assim, ai, mas eu mereço, então é sim, mas a conta vai chegar. E você não está resolvendo o que precisa ser resolvido. Primeiro você resolve, você cria uma maturidade, você
cria as asas e depois você vai voar. Agora, se você nem se desenvolveu, você querer dar um passo, porque você está vendo todo mundo fazer, é um grande erro. É um grande erro. Isso vai te levar a uma situação que, de repente, vai trazer transtornos em áreas na sua vida, por causa de uma situação financeira, e se a gente for estudar, e não é esse o ensejo da administração, mas só para finalizar essa parte aqui, muitos problemas familiares estão por causa da parte financeira. E fecha esse parênteses. Vamos abrir 1 Timóteo 2, capítulo 2. Aqui Paulo ensina a necessidade da oração e da adoração apropriada, né? E aqui é onde vai falar do pleno conhecimento, né? Que é no versículo 4, 1 Timóteo 2, versículo 4, que fala assim: do qual desejo que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Só que aqui a gente tem que entender todo um contexto, né? Que lá no começo vai falar sobre exorto, sobre oração, sobre intercessão, sobre oração de graça, por todos os homens. Porque um cuidado que eu tenho, e volto a falar, eu não tenho esse chamado de mestre, qual que é o cuidado que eu tenho? De não pegar versículos soltos, porque de repente são versículos bonitos de se ouvir, e eles vão estar fora de um contexto do que você está ministrando, e de repente um versículo ele ser contrário a outro versículo que você vai usar na ministração. Então, a linha de raciocínio, ela tem que ser o quê? Para a igreja ser abençoada, para a igreja entender exatamente que nós estamos saindo do ponto A e indo para o ponto B para que haja um crescimento. Senão, o que acontece? Nós estamos no ponto A, nós não sabemos se vamos para o ponto B, ou se vamos para a direita, ou se vamos para a esquerda, por quê? Não é só pegar versículos bonitos, é entender todo um contexto que existe na ministração para que nós sejamos edificados, para que nós possamos avançar. E quando nós formos orar, Pai, a sua palavra diz isso, por isso, 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 e assim nós vamos avançando. Senão não faz muito sentido. Pegar versículos soltos sem entender um contexto, isso é um problema. E vamos avançando aqui. Vamos abrir em Hebreus 4,16. Aqui também fala, né, que fala, esse Hebreus 4 começa assim: começa exortando os leitores que não desistam da fé em Cristo, e os instruam em entrar no descanso. Então o que acontece? Como nós desenvolvemos a nossa fé e nós descansamos no Senhor? Através de uma oração bem alicerçada na palavra. E às vezes o que acontece? É algo que se fala bastante, nós temos um culto, o culto de amanhã, o culto de oração. E por que se fala tanto, né, de oração e tem o culto de oração? Porque se nós formos ver, talvez o que menos fazemos é orar. O que menos fazemos é orar. E aí, às vezes, parece assim, quando nós oramos aleatoriamente, se eu posso dizer dessa forma, nós podemos falar assim: nossa, mas o Senhor não me ouve. Mas a pergunta está errada. A pergunta é assim: você tem ouvido o Senhor? Porque o Senhor está a todo momento falando conosco aqui no culto. As pessoas que ministram, o pastor ou cada irmão que é convocado a ministrar, ele não fala de si. Ele pode dar um exemplo do cotidiano, mas o principal é falar sobre a palavra de Deus. E o pastor sempre nos orienta, e quando ele fala assim: está escrito na sua Bíblia? Porque lá em Hebreus 4 diz assim: assim, aproximando-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, no que nos ajuda no momento da necessidade. Então é a graça do Senhor que, através do nosso coração alinhado, alimentado através das nossas orações, que a graça do Senhor vai vir sobre a nossa vida. E não a gente ficar nos esforçando com a força dos nossos braços, querendo resolver várias situações, sem entender que a graça que nos capacita, que nos condiciona a viver um novo tempo. Mas como eu disse, o Senhor ele não é negligente. O Senhor ele está sondando o coração de cada um nesse momento. O quanto cada um está com o coração aberto, o coração sensível, acatando e recebendo a palavra dele. Porque diz lá em Mateus, quando vai falar da parábola da semente, exatamente fala sobre isso. As que vão caindo pelo caminho, até aquela que cai e encontra uma terra, um coração sedento, exatamente para instruir a palavra. E como eu disse, obediência. Talvez algumas pessoas, assim, às vezes até pensam que eu sou bravo, mas eu amo todos vocês.
quando eu choro lá em casa, que eu lembro, hoje do carro chorando, eu fico lembrando de cada um de vocês, sabe? Eu lembro, eu olho para os meus filhos lá, eu fico imaginando assim, o amor de Deus para cada um de nós, né? Como que Ele quer que nós cresçamos, que nós avançamos, mas assim, às vezes, nós deixamos tantas coisas passar em vão, por causa de tantas pressões aí, deixamos de viver o sobrenatural do Senhor. Sabe, eu tenho vivido um tempo na minha casa, assim, pensando em tudo o que aconteceu no ano de 2023, várias situações, e principalmente entendendo que, assim, o Senhor tem tratado no meu coração, e eu pego uma ministração do Fernando Leal, que ele teve um problema no tablet dele, que o Senhor vai tirar todas as suas escoras, para que você entenda que você precisa depender dele. E às vezes a gente quer usar as escoras naturais, as escoras de um amigo, disso, daquilo, outro, e você não vai ter. Recentemente aconteceu uma situação na minha vida, eu vou compartilhar com vocês em relação a essas escoras, que nós precisamos estar alimentados pela palavra e vocês vão entender. Chegou uma situação que particularmente ela me afrontou demais, a situação. E eu peguei e mandei uma mensagem para um amigo meu, um homem de Deus, conhecedor da palavra, do ministério, lógico, não vou ir lá no outro ministério, do ministério. Falei assim, rapaz, estou com uma dúvida nisso aqui, nesse versículo, você poderia me esclarecer o que fala isso, aquilo, não sei o quê. Mandei a mensagem, ele me retornou falando assim, rapaz, estou no meu emprego, eu já te dou um retorno. Falei, ok. Passaram 24 horas e eu não tive esse retorno. Eu não tive o retorno. Pois bem, eu saí para correr, estava correndo e eu lembrei. Falei, nossa, o irmão não me retornou. Só que o Espírito Santo falou ao meu coração. Sabe aquele telemarketing que você liga e fala assim, você é o segundo da fila, logo será atendido? E aí passa um determinado tempo, uns 20 minutos, você é o próximo a ser atendido. E você está ali aguardando. E passa um determinado tempo, já se foram meia hora. E aí, alô? Cai. E você ficou 30 minutos esperando aquela resposta e você não teve. O que o Espírito Santo falou ao meu coração? O quanto que você tem se alimentado, por que você não busca o que eu tenho para te falar? Entenda e seja maduro. Eu não estou falando que agora você vai pegar a Bíblia, virar a costa, e você não vai congregar, você não vai compartilhar das Escrituras com o irmão, mas o Espírito Santo vai falar ao seu coração algumas coisas que você já deveria estar fazendo, e você quer terceirizar uma responsabilidade para alguém te falar algo que você já sabe que você deveria estar fazendo. Você já sabe. O Espírito Santo ele não erra, você já sabe que você deveria estar fazendo, mas você quer terceirizar uma situação ao invés de você avançar. Então você precisa ser ousado. Nossa, eu estou me alimentando, estou me fortalecendo, estou buscando a direção. Algumas situações eu converso com o pastor abre as Escrituras e fala para mim, olha, é isso, aquilo. E o que acontece? Sempre uma ministração, ela vai ser resposta da sua oração. Se uma ministração ela não for resposta da sua oração, talvez você não está orando. E aí o que acontece? Você fica naquela. E talvez algumas ministrações, entendam, irmãos, nós estamos numa igreja que fala muito da palavra do ensino, fala sobre fé, e fala que nós precisamos ter ações correspondentes, e está tudo certo. E a gente sempre vê falando aqui, às vezes a gente tem uma dose no domingo, tem uma dose na terça, e aí nós precisamos nos fortalecer. Mas às vezes o que acontece? Será que realmente essas doses estão nos sustentando? Porque nós estamos também tirando o nosso tempo em casa de orar e ler as Escrituras? Ou a nossa dose é só aqui no culto? E talvez a gente às vezes está despercebido em algumas situações, e às vezes, como até o pastor fala, às vezes a gente tem uma voz bonita, um dorme, outro cochila, sabe? E o quanto que nós realmente temos honrado ao Senhor de nos mantermos atentos ao que Ele tem para nos dizer. Teve uma situação, que eu estava pegando aqui na continuidade de Hebreus 4,16, que hoje eu estava lendo pela manhã, e eu quero falar em relação dessa parte de ousadia. Eu estava lendo um contexto, em um livro, que a pessoa relatava o seguinte, que ela estava aprendendo a nadar em uma piscina com 1 metro de profundidade. E ela começou a treinar ali, na piscina. E ela aprendeu a nadar nessa piscina com 1 metro de profundidade. Só que do lado, tinha uma piscina com 3 metros de profundidade. Só que quando ela estava treinando nessa piscina com 1 metro de profundidade, ela cansava, ela parava no meio da piscina e ficava em pé, tudo certo. Ok? Só que quando ela olhava por trás, ela não tinha a confiança de ir lá.
Porque se ela cansasse, como que ela ia fazer parando no meio da piscina? O que ele fala lá? Que às vezes nós paramos no meio do caminho porque é seguro. Eu estou seguro. Eu paro aqui, eu coloco os pés no chão. Agora, quando nós confiamos na palavra e Deus nos deu a direção, não, eu vou me esforçar, eu vou em águas mais profundas porque eu estou me preparando e eu vou chegar lá na borda. Eu não vou desistir no meio do caminho, eu vou porque eu vou chegar lá. E o que ele continua dizendo? Muitos estão ainda sentados no sofá. Nem sequer estão se esforçando para aprender alguma coisa. Estão sentados no sofá, olhando os dias passar, sem fazer absolutamente nada. E eu parei e fiquei pensando sobre isso. O quanto de nós já temos direções que o Espírito Santo nos deu, de capacitação profissional, de mergulhar exatamente no seu chamado, e nós não temos feito nada. E muitas vezes estamos às portas de viver um novo tempo, de repente essa piscina de 3 metros de profundidade, usufruir, porque ele mesmo relata que na piscina de 1 metro, quando ele dava abraçado, o braço dele já pegava no chão. E a pessoa não teve a confiança de ir dando de 3 metros. Você vai ficar nesse lugar até quando? Quando nós vamos ter a ousadia para falar da palavra de Deus e realmente crer que quando eu der o passo aqui, eu vou continuar no alto, porque Deus não vai me deixar cair, porque Ele que sonda o seu coração, Ele que te direciona. Agora não dá para a gente ficar cometendo loucuras, né? Porque se nós não nos alimentarmos da palavra, nós podemos ser levados pela onda do mar, que joga você para um lado, joga você para o outro, e você não faz absolutamente nada. E tudo certo, se a posição que você está feliz, você está suprido, você é abençoado, você entendeu que essa sua posição foi Deus que te colocou e está tudo certo. Eu não estou aqui para te afrontar, mas eu estou aqui para despertar aquela pessoa que o Espírito Santo já falou, que já é hora de você ir para a piscina mais funda. Vamos abrir Mateus 7:7. Nessa passagem de Mateus 7:7, a mensagem principal dessa passagem é a importância da persistência e confiança na oração. Diz assim: peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta. Então, como eu estou falando, a direção que eu tive é crescendo em ousadia. Então, quanto que nós temos exatamente, nos dedicado em bater com ousadia, sabendo que a porta vai se abrir? E lógico, se nós formos olhar lá na frente, as portas para nós já estão abertas. O problema é que às vezes nós estamos parados no meio do caminho e não estamos entrando por essas portas que o Senhor já deixou aberta para nós. Porque a gente tem que entender todos os contextos das ministrações, quando fala da porta, que você bate, ela se abre, e lá na frente, quando fala que as portas já estão abertas, para a gente não confundir. Lembre o que eu estou dizendo, a gente precisa construir uma linha de raciocínio, para que de repente um versículo não seja contrário ao outro. Então o que acontece? A gente precisa entender que a nossa ousadia, de acordo com as Escrituras, vai nos capacitar e nos possibilitar chegar em lugares que o Senhor tem para nós. E o lugar que o Senhor tem para nós, o quê? É bom, perfeito e agradável. Para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa prosperar, e essa prosperidade seja financeira, porque é Deus que sonda o nosso coração, mas essa prosperidade financeira é para que a gente seja generosos. E às vezes a gente se equivoca em algumas situações e deixa de cumprir, porque alguém falou isso, ou alguém falou aquilo, e deixa de exatamente desfrutar do que o Senhor tem para nós. Recentemente, teve um irmão que ele trabalha na empresa que eu trabalho, ele testemunhou algo que eu fico muito feliz quando eu escuto essas situações, Que ele falou que teve uma multiplicação assim em questão de segundos. Sei lá, saiu de R$2 ou de R$20 para R$200, porque ele teve o coração generoso. E talvez para algumas pessoas, de repente, e eu lembro muito do que o meu pai falava, meu pai era lá do sertão da Bahia, no lugar que chove uma vez por ano, e ele falava assim: William, é o seguinte, se você tem R$10 no bolso, talvez você não dê valor por R$1, mas se você não tem nada, você vai saber o quanto vale R$1, sabe? Então talvez o testemunho do irmão, para muitos pode falar assim: mas R$200, eu sei o que é R$200, quando meu filho Vinícius me pediu pão, eu não tinha 2, eu sei,
Quando ele me pediu... Então, irmãos, é o que eu falo, eu estou muito chorão porque é o Espírito Santo tratando muitas coisas do meu coração. E me doeu muito, sabe? Porque uma criança de 2 anos chega e pede pão para você e você não tem R$2. E recentemente, não foi diferente com o Arthur. Porque nós estamos passando todo um tempo de transformação e está tudo certo. Porque como o pastor acabou de falar aqui sobre dízimos e ofertas, nós estamos passando, e existe toda uma dedicação de eu apoiar a Elisângela lá na clínica, enfim. Mas eu fui buscar o Arthur na escola, e o Arthur falou assim, pai, então está vendendo geladinho ali na porta da escola, você compra para mim? É R$4, e eu não tinha. E às vezes as pessoas podem nos olhar e nos julgar, porque ela não conhece o nosso coração. Isso aqui é só casca, irmãos. O Senhor olha o nosso coração. Ele está interessado no nosso coração sedento. Porque eu poderia simplesmente falar assim, pastor, o Arthur não está bem hoje. O Senhor pode ministrar, mas eu entendo que há um poder que o Senhor usa a minha vida para alcançar a sua vida. E sempre que eu tiver o privilégio, a honra, eu vou dar honra ao Senhor. Porque Ele não vai direcionar o pastor para convocar qualquer um dos irmãos, entenda, eu digo qualquer um, mas você, meu irmão, para vir falar uma palavra em vão. Não é assim que funciona. Sabe? Então, eu sei algumas situações. E eu estou vivendo algum tempo na minha vida que é o seguinte, eu olho para as Escrituras. E eu confesso para vocês, irmãos, eu tenho vencido algumas situações na minha vida que se eu não passasse por esse processo, talvez eu não venceria. Sabe? O Senhor tem me guardado, o Senhor tem me instruído, o Senhor tem me exortado. Às vezes eu falo para você, irmãos, às vezes dá vontade de sair gritando, de sair correndo. Mas eu sei que existe um tempo preparado para todas as coisas. E nós passamos por algumas situações na nossa vida, sabe para quê, irmãos? Não é para a gente falar que nós somos bons. É para que a gente possa falar com autoridade para a vida ser transformadas. Sabe, você passa por uma situação para que você chegue e fala com autoridade e as pessoas entendem que não tem nada a ver com você, é o poder da palavra que muda a nossa vida. Sabe, é o poder da palavra que muda a nossa vida. Porque eu tenho passado um tempo, sabe, e assim, irmãos, a gente sabe, para aqueles que são casados, entendam o que eu vou dizer, nós como homem, nós temos a nossa esposa do nosso lado, que é a nossa auxiliadora, está do nosso lado, para nos ajudar, em momentos que, às vezes, parece que assim, sozinho a gente não vai conseguir remar. E ela vai estar no nosso lado para remar junto conosco, sabe, para nos ajudar. Só que o que acontece, nós precisamos entender que nós somos o cabeça da nossa casa, nós precisamos cuidar da nossa casa. E isso cuidar não é, irmãos, eu sou todo poderoso, eu que faço isso, não. É ter a sabedoria buscando pelas Escrituras e saber o tempo de todas as coisas. Porque às vezes, irmãos, se nós resolvermos tudo pelo nosso jeito, talvez nós não damos valor nenhum para a nossa parceira, para quem está do nosso lado, em situações adversas. A gente quer resolver tudo do nosso jeito. Não, eu dou meu jeito, você não sabe nada, eu vou por aqui, eu faço isso, falo aquilo. Só que o que acontece? Nós precisamos ter um entendimento e um discernimento e se alimentar das Escrituras para saber o quê? Às vezes, é a nossa esposa, que também tem uma alma que está falando. Mas muitas vezes é uma grande mulher de Deus que tem um chamado profético, que vai te falar algo, que vai te ajudar. Só que o quanto que nós temos considerado isso? Irmãos, isso nem estava aqui, mas saiu. E receba aí. Receba. Nem estava aqui, mas receba aí. Primeira Coríntios 16. Nesse 1 Coríntios 16, diz assim, que o apóstolo Paulo deixa uma exortação final, e não deixa de ser um conselho. Diz assim, estejam vigilantes, mantendo-se firme na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes.
é o que eu digo, irmão, nós precisamos ser fortes, nós precisamos suportar a nossa casa, mas buscando o entendimento e a sabedoria que vem do Senhor. Ele que nos capacita. E essa capacitação, ela vem com uma sensibilidade no nosso coração, de saber e valorizar exatamente a nossa parceira que está do nosso lado ali, para nos ajudar em algumas situações. Se nós tivermos esse entendimento, assim, entenda, irmãos, e também serve ao contrário também. As irmãs entender também a unção que opera na vida do irmão. Porque, fazendo isso, o pastor fala muito, famílias fortes, igreja forte. Não adianta, às vezes, aqui dentro da igreja, irmãos, onde de repente é um ar confortável, nós estamos bem, nós corrermos isso e aquilo, e de repente na nossa casa nós estarmos desalinhados em algumas situações. Nós precisamos tirar um tempo e ouvir. Eu já testemunhei aqui, que Elisângela um dia falou comigo, eu fiquei 10 minutos sem abrir a minha boca, apenas ouvindo o que tinha para dizer. Porque se aqui, na terra, ela não for a pessoa que mais se preocupa comigo, eu estou tendo um grande problema. Eu estou tendo um grande problema. Porque ela que convive comigo, ela que está lá, ela que vê algumas situações que às vezes eu tenho sido obediente ao que o pastor nos diz. O William que entra da porta de casa para dentro não é o que está lá trabalhando, com algumas situações que acontecem lá, porque nem a minha esposa e nem os meus filhos têm nada a ver com algumas situações adversas que acontecem. Eu digo, nós estamos expostos ao mundo aí, e o mundo não vai nos alisar. E você pode, como eu falei no começo da ministração, tem situações que vão se levantar a todo momento querendo te paralisar, querendo impedir que você viva o sobrenatural do Senhor na sua vida. E isso vai sempre atacar suas emoções. E as suas emoções fragilizadas, você não tendo um espírito bem alimentado, você está extremamente vulnerável para Satanás tentar te tripudiar da sua cara. Você achar que você está avançando e você viver aqueles looping da emoção. Ah, agora está tudo bem porque o pagamento caiu na conta. Mas até um rapaz lá na empresa, ele falou algo que eu achei incrível. Ele falou assim, meu pagamento nem caiu na conta, meu pagamento só pingou, só quicou. E às vezes o que acontece? A gente não dá nem tempo de se alegrar, né, com o pagamento. Ele só quica na conta e já sai. E aí o cachorro não presta, o filho é ruim, a mulher que não isso, a mulher naquilo. Então a gente precisa ter esse cuidado e essa sabedoria para não deixarmos certas situações entrar na nossa casa e nos atrapalhar. Amém, irmãos? O louvor pode vir se preparando, por favor. Provérbios 28, 1. Esse Provérbios 28, 1 aborda diversos temas, como justiça, liderança, honestidade e integridade. Esse provérbio constata a vida do justo e a vida do ímpio, e enfatiza a importância do temor ao Senhor e da obediência aos seus mandamentos. E diz assim, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Irmão, nós estamos bem dentro do tempo, como eu falei, é crescendo, né? Crescendo em ousadia, e esse crescimento em ousadia, como eu falei, ele é através de uma oração. E nós vamos tirar um tempo de oração, estamos bem dentro do tempo. Se você sentir, assim, à vontade, pode orar por um irmão, porque às vezes a gente sabe que, às vezes a correria do nosso dia a dia, tem o rema de quarta-feira, às vezes nós não podemos estar aqui no culto de oração, mas nós vamos tirar um tempo de oração, e eu vou estar sensível. Se eu chegar até você para orar, pode ter certeza que não é assim, não, é o Espírito Santo que nos direciona a fazer o que precisa ser feito. Que vocês se coloquem de pé, que vamos tirar um tempo de oração, e eu sei que será um tempo poderoso, um tempo de avanço para as nossas vidas.